Hoje cedo, passou de 200 assinaturas o pedido do CPI para investigar os cancelamentos unilaterais feitos pelos planos de saúde em contratos que envolvem pessoas bastante vulneráveis. Qual que é a investigação que se quer fazer nesse momento? Sobre o cancelamento unilateral de planos de idosos que precisam de tratamentos contínuos, de pessoas com deficiências, inclusive até paralisia cerebral, coisas bastante graves que demandam uma atenção permanente, e de pessoas com transtorno do espectro autista. Essas queixas de cancelamento unilateral feitas pelas empresas, elas têm se avolumado nos últimos meses e elas cresceram, segundo um levantamento feito pela própria ANS, cresceram 99% no primeiro semestre desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. E qual é a queixa que tem chegado aos parlamentares, aos PROCONs e até mesmo ao Ministério da Saúde? É que as operadoras elas estão usando brechas ou argumentos meio tortos para expulsar dos planos, expulsar da proteção paga mensalmente, né, por meio de contrato, aquelas pessoas que, na visão delas, acabam dando prejuízo. Então, as operadoras têm alegado que elas precisam zelar pelo equilíbrio financeiro dos contratos, que elas são negócios que naturalmente visam lucro, mas com essa desculpa do equilíbrio financeiro, elas acabam virando as costas para as pessoas, para muitas pessoas, no momento em que elas mais precisam. Tem casos, Sardenberg e Cássia, que chegaram à imprensa nas últimas semanas, que são casos escabrosos. Seguradora de saúde rompendo o contrato de idosa com mais de 100 anos, dezenas de casos de crianças com tratamento do transtorno do espectro autista que estão tendo suas terapias canceladas, que estão deixando de ter o atendimento fonoaudiológico, psicológico adequado. E a gente sabe muito bem que, no caso, por exemplo, de uma criança autista, ter ou não a terapia acaba determinando se a criança vai ou não falar, se ela vai ou não ter possibilidade de interação, de acompanhar a escola, de ter uma interação saudável com os amigos, com a família. E, no caso de pessoas idosas, é mais grave ainda. Tem muitos casos chegando à Câmara, relatando idosos que estão tendo que se desfazer de patrimônio no final da vida, vender as coisas de casa para arcar com a cobertura de tratamentos que elas precisam e que as operadoras estão negando ou estão simplesmente botando elas para fora. Nessas últimas semanas, nos últimos dias, na verdade, tem também havido uma ofensiva publicitária dos planos de saúde, das operadoras, se defendendo. Hoje mesmo tem um anúncio publicado nos principais jornais do país pela Abrange, que é a Associação Brasileira de Planos de Saúde, em que ela se queixa ali da questão das fraudes, né? Diz que os planos têm enfrentado um quadro desafiador, especialmente com a proliferação das fraudes. Mas veja, quem pratica fraude é caso de polícia, não é caso de relação de consumidor. E, naturalmente, as famílias que estão reclamando nesse momento, que estão indo em busca de seus direitos, não são famílias que estão praticando fraude, são famílias que estão sendo vítimas de uma política de cancelamento arbitrário e que também se queixam, e esse é um dos focos da possível CPI, da inação ou da lentidão da Agência Nacional de Saúde Suplementar. É importante lembrar que esse é um mercado privado, né? As operadoras, como eu disse, visam lucro, isso é normal, não há problema, quem contrata o serviço sabe disso, mas tem que ter regulação. E existe um órgão para isso, que é a ANS, que, na visão de muitas pessoas, não tem agido a contento. Então, esses dois focos, as operadoras e a fiscalização da ANS, vão estar aí no alvo dessa CPI.